Eu queria, por favor, que todos que estão aqui, se puder, prestar muita atenção. Mas eu queria, principalmente, que dedicasse uma atenção redobrada ao que nós vamos conversar agora. O pessoal daqui do São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro, aqueles que já tiveram envolvimento com as xangas que nós já criou por aí. Para que vocês consigam sentir a diferença do que eu chamo de xanga e daquilo que vocês imaginam que é uma xanga. O moço com o nome do carro, não é à toa que ele veio hoje, deve se lembrar das diferenças que houve na nossa conversa durante bastante tempo, quando ele dizia, mas não é isso que o senhor falou? Ele disse, não é isso. Porque até hoje a mente humana criou alguns aspectos, alguma definição para a xanga que não são verdadeiras, não são o instrumento que pode ajudar vocês na prática. Porque, na verdade, isso é uma xanga. A xanga é um instrumento, como o Buda diz, que pode ajudar vocês a conseguir colocar em prática o ensinamento. Xanga é só isso. Então, esse é o primeiro grande detalhe a efeito de xanga. A xanga não existe para mais nada. Ela existe apenas como um instrumento para ajudar vocês a colocar o ensinamento em prática. E por que vocês não colocam o ensinamento em prática que nós falamos no início da conversa de hoje? Lembra? Porque vocês estão sujeitos à força de Maya, à ideia que vem da realidade. Então, se xanga é um instrumento para colocar em prática, xanga é um instrumento para ajudar vocês a escapar da força de Maya. É por isso que eu disse aqui, o exemplo do espírito que disse aqui, isso não está valendo de nada, porque está sendo bom para vocês. Ou seja, está pendendo vocês a ilusão de que existe algum momento que não seja sofrimento. Não tem. A primeira nobre verdade é quieta. Tudo é sofrimento. E se você não se conscientizar de que tudo é sofrimento, e ainda achar alguns momentos bons nessa vida, você vai continuar tendo a esperança de ter esses momentos bons. E aí não vai trabalhar no momento ruim. Então a xanga não pode ser algo humanamente falando, politicamente correto, algo perfeitamente certinho, algo onde todos os seus sonhos, as suas vontades, as suas aspirações aconteçam. Xanga é um lugar para haver discórdia. Para na discórdia você colocar em prática, treinar a sua prática. E ninguém seria maluco de falar em um ambiente confortável quando se trata de seres humanos. Xanga não é nenhuma atividade.
Xanga é uma comunidade. O que é uma comunidade? Uma torcida de futebol é uma comunidade. Uma rua é uma comunidade. Uma cidade é uma comunidade. Os que gostam de determinado de cantor, ator, fã-clube, né, assim que vocês chamam, é uma comunidade. O que caracteriza cada coisa dessa? O que tem de igual entre uma torcida de futebol, um fã-clube, os moradores de uma rua ou os moradores de uma cidade? O que tem igual? A afinidade em um determinado ponto. Um ponto. É isso que vocês precisam entender. Não é afinidade aquele que sempre passa a mão na sua cabeça. Esse é bonzinho comigo, então ele é afim comigo. Não! Uma comunidade é fixada, é a reunião de pessoas em torno de um único ponto. Numa torcida de futebol, por exemplo, a afinidade é o clube. Agora, dentro da comunidade tem uns que gostam de um jogador e outros que não gostam. Isso não tem problema. Eles que saibam conviver respeitando um ao outro. Isso não tem problema. Porque o que importa é que todos são afins com o clube. Essa é a coisa que vocês não entenderam. Quando se falou em fazer comunidade, vocês acharam que era para fazer um grupo onde você se sentisse bem. Onde houvesse pessoas que satisfizessem as suas vontades. Só que se isso acontecesse, estaria reforçando a força de Maia, ao invés de atacá-la. Então a xanga que o Buda coloca como instrumento capaz de lhe ajudar a colocar em prática é a reunião de pessoas que são, por serem personalidades diferentes, são completamente diferentes uma da outra, mas que possuem um ponto em comum. Qual é esse ponto em comum quando se fala da xanga espiritualista ecumênica? Hã? Não. Não é politicamente. Qual é? Não. Reforma íntima é algo, vamos dizer assim, muito filosofado. Não. 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 Evitar o sofrimento. Conseguir ser feliz. É um instrumento para lhe ajudar a ser feliz. De verdade, não a seu fazer. E como uma xanga, uma comunidade, como outras pessoas podem lhe ajudar a ser feliz? Ajudando você a vencer o sofrimento com felicidade. Não fazendo você feliz, mas lhe dando o sofrimento para lhe dar a oportunidade de praticar. Acho que agora está explicada a história quando foi falado a história do vinho, eu disse, você que circulasse com todos os vinhos, tá? Porque a xanga é para isso.
Não é para ter uma harmonia. Se tiver harmonia, esqueça. Vá para casa, vá para qualquer canto que vai ser melhor do que ficar aqui. Porque lá pelo menos vai ter alguém que encher o seu saco. E por isso lhe dar uma força. Então essa é a primeira coisa que precisa mudar dentro da ideia da Xanga que nós criamos. A reunião, as atividades dessa comunidade são, dentro da doutrina espiritualista e ecumênica, são o nosso culto. A nossa forma de cultuar. Aqui não há missa, não há reza, não há nada. A única forma de cultuar é essa. É você se expor à contrariedade para ter uma oportunidade de vencê-la. Esse é o maior culto a Deus que pode ser feito. Ficar com o joelho no milho não resolve nada. O que resolve é você dizer: Deus, em seu nome, eu não vou sofrer porque aquela pessoa é contrária ao que eu quero. Esse é o culto a Deus. Esse é o verdadeiro culto. Não é um lugar para você vir ouvir musiquinha bonitinha, de enxeixo, fazer meditação e sair daqui, olha, foi muito bom hoje. Você não cultuou a Deus, você cultuou a medo, e quem está fazendo tudo isso é medo. Então, precisa ficar bem claro. O instrumento Xanga, que o Buda diz que sem ele você não consegue, não é para criar uma comunidade onde você vive uma felicidade material, mas um lugar onde você conviva com pessoas contrárias, sabendo que ela está ali, não para ferir você, mas para lhe dar a oportunidade de vencer o sofrimento. Essa é a diferença entre estar aqui e receber o sofrimento e estar lá fora e receber o mesmo sofrimento. Aqui, partindo da premissa de que é uma comunidade com essa intenção, mesmo que a pessoa não tenha a intenção de lhe ajudar, mas sim de lhe ferir, mesmo que ela tenha, você como veio com essa concepção de que veio aqui, você recebe como oportunidade, não como ferimento. E foi isso que faltou. Todos vieram aqui inflados e dirigidos pelo ego, buscando satisfazer o ego. Estou certo? Isso está falando. Eu também você já não estava aqui. Era para você contar a história. Você sabia, né? Ele ficou caro isso. Eu pedi às pessoas do São Paulo, às pessoas do Rio, que já tiveram experiência com comunidade para estar, mas isso vale para todos em todo lugar. De repente você quer, vamos dizer, arrumar um grupo para isso. E o problema é que se você quiser arrumar um grupo, fala. Como é que se fala? Para comungar, ou para criar esse instrumento, qual é a primeira coisa que você vai procurar? Não vai procurar gente igual a você. Pois é, vamos dizer, cadê quem é de fora aqui que não tem Xanga no seu lugar? Você lá, tá certo? Você lá, de repente você diz, eu quero, sabe, ao fazer aqui na minha cidade um instrumento dele. Eu quero, sabe, reunir pessoas para nós conversar, para nós usar, criar uma comunidade e, a partir dessa comunidade, nós conseguimos nos ajudar e ajudar o outro.
Qual é a primeira pessoa que você vai procurar? Hã? Não existe ninguém que fez igual. Quem? Amigo. O amigo, aquele que passa a mãozinha na sua cabeça. E eu lembro de uma pessoa, minha filha. Meu amigo. Um tal de Cristo. Que vocês dizem que enxerga. Que diz assim: eu não vim para o chão, mas para o doer. E vocês já correram para buscar o chão, ou seja, seu amigo. Hã? Pia, para você ele é chão, ele é seu amigo, ele lhe ajuda, ele passa a mão na sua cabeça, ele é um chão. O seu inimigo é o diabo, é o capeta, ele me chama da minha frente. Que é o seu inimigo que vai lhe ajudar. E o seu amigo que vai lhe atrapalhar. Porque o seu amigo vai reportar o seu ego. E o seu inimigo vai lhe dar uma chance de você vencer o ego. Não, sabe, mas aí acaba que tudo não acaba sendo santa, porque no meu caso, o meu trabalho seria uma santa. Não vai chegar lá. Calma. Só o que eu estou querendo, primeiro destacar é que não adianta querer montar uma comunidade ou viver numa comunidade onde só exista aqueles que reforçam o seu ego, aqueles que passam a mãozinha na cabeça. Isso não existe. E esse foi um grande problema, tanto da comunidade do Rio daqui, do Belo Horizonte, que quando um dizia uma coisa que você não concordava, a primeira coisa que o outro dizia: então eu não vou lá. Vou lá para quê? Para aquele lá dizer o que ele quer e eu ser obrigado a ouvir? Não, eu vou me unir com o fulano, porque eu e o fulano nos entendemos. Nós, um gosta do outro, um tá com o outro tem. Sabe, ele vai fazer tudo o que eu quero. Com ele eu vou me unir, mas com o outro não. Ou seja, o ego buscando ego para ajudar você a se aprisionar ao ego. Então ficou claro. Xanga não é atividade. Xanga é comunidade. É reunião de seres humanos, de espíritos encarnados, que tenham um objetivo comum, uma sintonia comum, mas que são completamente diferentes um do outro. E, no caso de uma chama espiritualista ecumênica, ela existe para que cada um ponha as suas diferenças para fora e para que você trabalhe em você o respeito às diferenças. É a mesma coisa daquele que diz que luta contra o preconceito sem ter um amigo negro. Ou gay, ou qualquer outro preconceito. Eu não tenho preconceito, mas não tenho nenhum amigo viado. Esse é o primeiro detalhe. Agora, não adianta só colocar as pessoas aqui. Sabe? Porque aí a mente começa: olha, é só para você não sofrer. Então você vai lá, brinca, ri, finge que está tudo bem, e esquece. Que ela é ardilosa. A xanga é um instrumento. Mas para que ela sirva de instrumento, ela precisa ter os próprios instrumentos, que são as reuniões, os encontros desse grupo de pessoas. Nesses encontros desse grupo de pessoas, as ferramentas são disponibilizadas. O doutor esteve na minha casa um dia, quase arrancando as calças pela cabeça.
Aqui eu estou extremamente preocupado com a chama. Por quê? Porque as pessoas se reúnem e vão comer, vão beber, vão falar de futebol, vão falar de mulher. E ninguém fala de espiritualidade. Aí eu disse para ele, qual o poder? Não, porque eu acho que tem que falar de espiritualismo. Não é para isso que nós se reunimos? Essa é uma atividade da chama, de reunir para falar de espiritualismo. Agora, a reunião social, o bate-papo, a conversa sobre todos os assuntos é outra coisa. É outra atividade da chama, que pode acontecer. Então ela não é errada. Ela pode acontecer. Se você não gosta dela, não vá a ela. Foi isso. Então, esse é o segundo detalhe a efeito da comunidade. Na comunidade, tudo pode acontecer. Pode haver, inclusive, um culto a Deus que não seja, que não tenha nada envolvido com falar de espiritualismo, com falar de reforma íntima, com falar de felicidade, porque muitas vezes uma pessoa está em casa em depressão, se você for dizer para ela, você precisa sair da depressão, você tem que vencer a depressão, ela vai mandar você a merda. E aí essa pessoa, sabendo que vai ter aqui um bolo, uma Coca-Cola, um amigo para conversar, vem e acaba saindo da depressão. Então essa reunião não é errada, isso ajuda. Agora, não pode ser só essa. Essa é uma das atividades que é necessária. Sabe, quantas vezes vocês já passaram a semana inteira apurriado com alguma coisa, chega no final de semana, um amigo diz, vamos ir tomar uma cerveja, vamos pecar, vamos passear. Chega no domingo de noite e você está com um ponto para outra semana. Então isso ajuda, sim, e dá força para você, pelo menos, se levar de lutar. Porque na hora que você já cedeu ao sofrimento, você não se lembra mais de lutar. Então, doutor, se você quiser ir anotando, era bom. Havendo arrumou uma confusão, nem imaginou que podia ter uma solução mais fácil, escrever na palma da mão, escrever no pé. Não, mas é importante dizer isso. Lá na casa dele. Viu, doutor? Resolveu tudo. Resolvido. Por que eu fui? Você saiu, você que sofreu ele. Eu não sofri, não. Você sofreu, meu filho. Essa é a primeira atividade que precisa ter. Caso precisam ter atividade aonde a sua verdade seja questionada. Nós deu um exemplo de atividade agora há pouco, a ordem espiritualista. Ao invés de ficar só bebendo, só comendo, senta numa hora e vamos conversar sobre um assunto da semana. Para treinar, doar a razão. Para treinar a ideia de que o outro pode ter uma opinião diferente. Cadê a moça do São Carlos? Está por aí? Não, você está lá dentro, não precisa chamar. Mas o doutor deve levar. Quando eu falei da ordem da instituição espiritualista, eu citei a Pia. Não sei se você lembra, doutor. Naquela época, a vida dela era deitar no sofá o dia inteiro. E ela reclamou de chular.
Lembra? Na sua casa, quando nós fizemos a reunião com o doutor, com ela. Eu só fico deitada nesse sofá. Eu digo, que é isso que você tem curta. Porque quando você estava trabalhando, você queria estar deitada no sofá. Agora que você está deitado no sofá, não quer mais estar. E aí, eu disse, ela fica aqui deitada no sofá, vendo televisão, e as notícias aparecendo. E a informação sendo passada. E a cada informação, a mente dela cria uma verdade. E como ela não conversa com o outro, ela acha que aquela verdade é absoluta. Que a opinião dela faça uma verdade absoluta. É isso que acontece com vocês. Vocês vivem recebendo informações e não conversam sobre a sua informação com os outros, e aí dão um valor por isso dão ao valor de absoluta a verdade que a mente cria. Quando você, como eu posso dizer, quando você conversa, toca, como é o nome que é quando você cria uma interpretação? Quando você toca sua convicção, sua expressão, você toca aquilo que você pensa sobre uma coisa, um outro que pensa sobre aquilo, você começa a ver que pode haver outras verdades, pode ser outra realidade. E muitas vezes você está em casa e aí você pensa, e quando você conversa com alguém diz, não, mas não é bem assim, pode ser assim. Isso pode ser mesmo. E você muda a sua própria. Então é preciso que vocês entendem essa questão de que vocês só têm opinião. E que cada um tem opinião diferente do outro. Por isso, esse trabalho roda espiritualista é muito importante. Porque a doutora falou aqui, você vai treinando. Quando você estiver no seu trabalho, que ela falou é uma outra coisa, é uma comunidade com outro fim, você, tanto treinado, e você disser, só aquilo que foi horrível, eu disse, não achei tão horrível. É a opinião dela. Mas se você não treina, se você só trata a sua como absoluta, naquela hora você vai reagir. E aí você vai sofrer. E tudo isso que eu estou falando é sofrer. A resposta que ela dá não tem nada a ver. Então é preciso isso, é preciso que você tire a atividade de vir aqui, que pode ser tudo no mesmo dia, em grupo diferente, isso não tem importância. Eu não estou falando que tem que estar aqui todo dia, mas tem que ter oportunidade para que você tenha essa ferramenta à sua disposição. Sabe, hoje lá não vamos daqui, moço. Isso, lá nesse lugar que eu não sei falar o nome, que, olha, nós vamos tentar para fazer uma ordem espiritualista, que já vai, está à disposição. Precisa ser o doutor, precisa ser ela? Não! Qualquer um pode, eu sempre disse isso. E se não for aqui, nós vamos fazer uma ordem lá na minha casa, alguém quer ir? Pode ter bebida? Pode. Pode ter comida? Pode. O importante é você estar ali treinando o desapego, treinando o desabolutivo, que essa palavra, da sua verdade. Precisa vir aqui? Não. Pode ser você conversando com ele, marido com mulher dentro de casa. Agora, quando o marido diz, não é bem isso, ele diz, cala a boca, eu chego. Perdeu a oportunidade. É mais fácil ele dizer. Você não ouve o aqui, eu ouço, então eu sei que está certo.
que esse negócio está mal espiritualista mesmo, né? Eu acho que tem que ter um certo pudor em debater ideias, porque não tem certo, não tem errado, se der certo, então não tem que discutir, e quem falava a sua ideia, assim, debatia era mal visto, porque estava fazendo uma coisa que era inútil, que não der certo, não pode, não sei o quê. Mas veja, aquele que atava o que estava debatendo, criticando, perdeu a grande oportunidade de usar a ferramenta. Ele não veio aqui com a intenção de ter uma ferramenta para te levar, mas veio aqui em busca do quê? Da satisfação pessoal. Pobre coitado. Eu vou usar a minha ferramenta do jeito que eu quero. Agora, não é porque 1, 2, 3, 10, 9 entre 10 veio buscando satisfação pessoal que eu vou deixar de mim. E aí eu vou perder a minha oportunidade. Tem uma coisa que eu disse que a Pia me questionou muitas vezes, eu não sei se até hoje eu consegui deixar bem claro para ela. Eu disse, para você se universalizar, você tem que ser extremamente individualista. Ou seja, você tem que fechar em você. Se o outro vem para cá e ele quer polemizar, e ele quer ensinar, eu dou uma razão para ele. É mais uma oportunidade para você. Mas aí você tem que ser egoísta. Eu venho aqui para aproveitar toda e qualquer oportunidade que acontecer. Eu venho aqui para te levar a vida. E aí você dá graças a Deus de ter esse polêmico. É mais uma oportunidade para você. Quando eu dizia, você tem que dar graças a Deus ao Adão que entrou na sua casa para fazer você construir, as pessoas diziam, você é maluco. Mas é isso. Dá graças a Deus àquele que vai contra você, seu inimigo, porque ele é o seu verdadeiro amigo. É o que está lhe dando mais coisa. Então o ideal é deixar a porta aberta. Hã? Deixar a porta aberta. Você acredita no livro do Espírito? Não é o ideal. Espere, Pia. Você acredita no livro do Espírito? Então é o ideal para você. Sabe por quê? Que foi perguntado ao Espírito da Verdade se o ser humano pode ter propriedade privada. E aí o Espírito da Verdade, sim, pode ter. Agora, ele deve fazer como a abelha. Franquear todos o que é seu. Então você pode ter direito a ter uma casa com porta, mas você deve franquear sua casa e tudo que tem dentro dela para todos. Ou seja, você está a porta aberta. Se você acredita no livro do Espírito, é isso que você deveria fazer. Agora, a primeira coisa que faz é trancar. Isso eu disse lá no Polianópolis, não foi? A primeira coisa que faz, o último que sai do centro espírita, tranca a porta para ninguém entrar. Vou lhe dizer uma coisa, sem querer enaltecer nada, só para que vocês entendam que eu não estou falando coisa nova. Sempre foi a nossa diretriz. Desde que a Pia foi para Piracicaba, que nós começamos a ter um lugar nosso, que era uma extensão da casa dela, toda a casa tinha, e eu tinha, uma entrada lateral que levava a este lugar nosso, que era fora da casa dela. E eu sempre disse, este portão não se tranca. Por quê? Porque se alguém precisar entrar aqui de noite, não precisa acordar você, ele vai direto para o lugar. Entraram no Baramão meu filho. Ajudou você. Mas este não estava no lugar. É isso. Você sabe, a igreja é um lugar para você buscar conforto. Mas você só pode buscar conforto na hora que interessa ao padre. Porque na hora que interessa ao padre, ele tranca a igreja. Então, sim, se você segue, você tem que fazer. É difícil também. Dividir
fez a básica de aparecer. Não lembro o que ele pediu. Mas você acha que a gente, nesse atual momento, está em condições de pagar uma porta aberta? Não. Você mente não. Você, espírito, está posto para dizer, se tancar, tanquei. Se não tancar, não tanquei. Aí sim, porque esse menino já saiu de casa. Não, por isso eu disse a ele. De manhã voltamos, o reparo que fechou uma porta da porta preparada. Aconteceu. Mas se deixar essa porta, acho que não aconteceu. Mas essa de propósito ainda é tentar a Deus. Aí você já está caindo numa das tentações do deserto. Não é tentar a Deus. Agora eu estou dizendo para ele, se você acredita no Espírito, deveria. Claro que ninguém vai fazer. Agora, você, a partir disso, tem que perder o medo de lhe roubarem. Porque se lhe roubarem, está só cumprindo o que o livro do Espírito diz para cumprir. Focado? Sim. Eu posso sozinho, uma pessoa sozinha, vai montar uma sanga? Pode. Qual é a opinião contrária a você que você vai ter? Eu posso ter, por exemplo, eu tenho conhecimento e tenho que meu ego dentro. Não, esse aí é trabalho de reforma íntima, é você com você. Não é esse trabalho. Não dá para você montar sozinho. Não dá para você montar. Não dá para você montar sozinho. Você precisa ter um grupo. Porque você precisa ter contagiedade. Então aqui lá na minha cidade, não tem ninguém que comungue do espiritualismo ecumênico. Então eu não posso montar? Pode. Chame todas as amigas que você não gosta, que tem opiniões contrárias, para tomar um café na sua casa. Aí você vai estar penando isso, sem elas saberem que você está penando isso. Não vale conveniência, de repente eu daqui. Entendeu? Você precisa que seja criada a contrariedade. E eu disse uma coisa importante hoje. O poeta. Nossa, já deu muito isso aí. Não, cadê? Cadê? O marido dela. Cadê? Deixa eu ver depois dar um tchau. Eu enqueci o poeta, você não podia ter vindo. Eu enqueci o poeta, você não podia ter vindo. Tchau, Vineta. Eu quis o poeta, você não podia ter vindo. Não, eu tenho Então essa é uma atividade, é um instrumento que você pode ter. Não é o único, e nem pode ser o único. A Bia falou uma coisa interessante agora há pouco, quando eu falei do doutor e da tia. Mas ele tem o direito de esquecer. Mais do que o direito. Certamente esquecerá. Por quê? Porque a mentor não vai querer levar você. Ela não vai chamar a sua atenção. Olha, eu estou criando um documento para que você use aquele ensinamento que você ouviu lá do Joaquim. Ela não vai fazer. Então, o que é preciso para que você use os ensinamentos com
arma para conseguir a felicidade. Se a mente não vai lhe levar, o que é preciso para você se levar do ensinamento para usar? Alguém de fora que não tem? Não. Não. Hã? Ser elevado. Vamos tirar o outro. Ser elevado. Porque na hora que você fala o outro lhe lembrar, você está colocando a posição de um professor para ensinar. Não. Ser elevado. Então é preciso que haja atividade onde o objetivo seja conversar sobre o ensinamento. A moça do São Carlos, Andinho, está aí? A gente está. Anjinho está aí? Anjinho não, só a Moça do São Carlos está aí? Anjinho está. Você lembra quando nós conversamos na sua casa sobre falar dos ensinamentos? O que eu disse? Que até que vocês estavam fazendo aquela atividade de artesanato. O que eu disse? É para conversar sobre o ensinamento. Não ter uma pessoa ensinando o ensinamento. Lembra disso, moço? E vocês andaram praticando muito isso no São Carlos. Lá elas criaram, por exemplo, como desculpa para fazer essa conversa, o fazer buja, não sei o quê. Enquanto elas estavam fazendo isso, uma dizia assim: olha, eu ontem ouvi o ensinamento do Joaquim, que é assim. Eu entendi que usar esse ensinamento é assim. Aí o outro dizia: eu lembro desse ensinamento, mas eu aceitei ela. Não foi isso que eu falei? A gente fez cada semana que propunha inventar o que seria atividade. Podia ser qualquer tipo de atividade. Uma meditação, uma dança, cantar. E os outros tinham que se propor a participar do que fosse. No meio disso, a gente fazia. Quem tinha organizado era o ensinamento que a gente conversava. E é isso que é a atividade de uma comunidade para relevar os instrumentos que você tem para a prática. Não é vir um professor aqui para frente ensinar o que é para ser falado, o que é que foi ensinado. É um grupo para conversar sobre uma das armas, outra, duas, três, não importa. Porque, como ela me disse fazer essa roda espiritualista sozinha, muitas pessoas poderiam me dizer: Joaquim, então esse instrumento eu posso fazer ouvindo cada dia uma palestra sua sozinho na minha casa. Não dá certo. Por quê? Porque a mente transforma o que é ouvido em verdade. E aí ela usa o ensinamento como verdade, não como arma para acabar a verdade. Será que vocês nunca ouviram de alguém do grupo dizer assim: não foi isso que Joaquim falou. Que Joaquim disse isso. Olha, Joaquim disse isso. Como é que você está fazendo isso? Ou seja, o instrumento que seria de liberdade virou um instrumento de escravização. Você não poderia trabalhar. Então
Então, por isso é importante a atividade conjunta para conversar sobre o quê? Sobre qualquer um dos, sei lá quantos ensinamentos estão lá. Olha, eu acho isso. Hoje vamos conversar sobre as catuanas? Vamos. Aí todos vão conversar sobre as catuanas. Pode ser, vou mudar. Olha, eu acho isso da catuâncora. Eu aplico assim. Eu uso nesse momento. E com isso você está reforçando a arma em você. Porque pode ter certeza. Não vou nem dizer no dia seguinte. Na hora que você sair daqui, vai ter pensado naquilo. Isso faz parte do plano do universo. Não é algo isolado que o do aqui está dizendo que é bom. Aquele muito foi dado. Se acabou de relevar o ensinamento, na porta ele vai ser cobrado. E aí você vai ter uma oportunidade de, daquele momento, não chover. E quando você não chove no momento que teria de sofrimento, o que você faz? Você leva a vida. Então essa é uma atividade importante. E o moço com o nome do carro deve levar, quando eu disse fala, não é bem isso. Não é para um ensinar, é para se conversar seu ensinamento. Para cada um dar sua opinião. Não é um dar o seu problema e o outro ensinar como resolve. Agora, o que adianta? Tá tudo mudar. Mas eu não ouvi aquela palestra, eu não ouvi de novo. Para que eu preciso de lá? Eu já ouvi a palestra um dia, quem sabe talvez eu me lembre. Você não tem arma. Você vai enfrentar um inimigo poderoso, que é a mente, que tem um canhão para lhe atacar, que tem todas as armas que nós conversamos sobre os assassinos do tempo, se você tem a menor proteção, se você tem o menor instrumento para atingir ele, para te defender dele. Sabe? Isso é ser infantil. É brincar de elevação espiritual. Brincar e querer ser feliz. Ter um discurso que eu quero ser feliz, mas não fazer nada pela felicidade. Então é importante a reunião dos afins. É importante também a horda do espiritualismo, a horda para você conversar sobre assuntos comuns. Mas é importante você ter, se não deixa de ter uma ordem, que seja específica para conversar sobre o ensinamento. Porque alguém vem com uma utilização, um ensinamento, relevou o ensinamento, e vem com uma utilização que você nem sequer imaginava que poderia fazer, como me disse o moço da coleta, tem milhares de ensinamentos, não tem, só tem um. Eu já disse que eu chegasse aqui e dissesse, ame a Deus acima de todas as coisas, que o próximo como a ti mesmo, e não falado mais nada, eu teria falado tudo. Eu só tenho um ensinamento, ame a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Não é à toa que Cristo resumiu tudo isso. Todos os outros ensinamentos são apenas instrumentos envolvidos numa pseudo-sabedoria para que você ame a Deus acima de todas as coisas e eu possa como a ti mesmo. Então, tem uma pessoa que diz, olha, eu usei esse ensinamento nessa situação desse jeito. E olha, eu nunca tinha pensado que poderia usar, porque eu estou preso no outro ensinamento lá, e não estou conseguindo colocar aquele ensinamento na prática agora. Ela me deu uma boa dica, ele me deu uma boa dica. Sabe, eu vou testar isso.
Lembra quando eu acabei de falar do time de futebol, que vocês são peladeiros de final de semana? O que faz o time durante a semana no tempo? Treina o quê? Jogadas! E vocês não terem jogadas para fazer gol cortamente. Eu posso treinar isso que você está falando? Pode. Você falou para a gente, já uns tempos atrás, que eles não têm a menor condição de saber o que ou quem é Deus. Concorda? Perfeito. Isso me criou uma dificuldade imensa de amar a Deus. Como assim? Não foi isso que criou. Por quê? Foi a sua necessidade de saber quem é para poder amar. Exatamente. Então, eu não amo a Deus porque eu Então, não sei quem eu não amo. Então o problema não Isso é. criou um problema. O problema não é o amar. É o precisar saber quem é para amar. Aí fala que você saiba, para que você, assim como você, muitos precisam conhecer para amar. Eu comecei no finalzinho da conversa falando dos instrumentos, tirando um Deus para você. Quem seria o Deus para você amar? Um ser superior, que é o deleite de tudo que acontece aqui. Não, até aí eu consigo captar. Para mim, você chama de Deus, é um algo, não diz porque você não vai criar. Não tem entendimento, com certeza, uma inteligência muito grande, porém, eu não tenho a certeza que ele seja bom, justo e amoroso como você fala. Não tem essa certeza. Agora, olha aí. Não consigo. Por que você não consegue? Não é porque você não tem certeza? Não. É porque você acha que ele não é. Por que você acha que ele não é? Porque quando a mente diz que aconteceu uma injustiça, você acredita na mente. Aí, a mente diz para você, mas olha, você não tem informação de Deus da causa primária, então Deus para você é injusto. Aí você aceita que Deus é injusto. É o cortar o fluxo do pensamento. Olha, aconteceu uma injustiça. Não sei. Quando você corta o fluxo, ele não tem mais como dizer Deus é injusto. Tá, até aí acho possível, não sei. Tem que treinar, tem que amar-se para isso. Amar é uma coisa que me tornou difícil amar. Não se tornou difícil. Como é, Não se tornou difícil amar. Se tornou difícil viver o que você chama de amor. Porque o amor para você é uma atitude de placidez, é uma atitude de atitude, é uma atitude de, sabe? Não, amor não é isso. Amor é simplesmente você estar em comunhão com ele. Você é injusto, eu não confio em você, mas eu estou em harmonia com você. Aí você está. O problema é que, como a mente sua tem verdade sobre amar, e diz você só vai amar quando essas verdades forem satisfeitas, aí você diz, eu não consigo amar. Se você disser, não sei quem é Deus, não sei se é justo, não sei se é injusto, agora eu sei que é Ele que comanda tudo isso. E Ele deve ter as razões dele para fazer o que fez. Eu, como sou menor que ele é o deleite, eu sou empregado, eu vou fazer vou viver o que ele está fazendo. É igual a qualquer empregado. O empregado entra num emprego, graças a Deus eu vou emprego, graças a Deus eu arrumei meu emprego, daqui eu vou conseguir sustentar minha casa. Um mês depois da chega para o técnico, olha, não é bem assim, não é do jeito que você faz, não, você está errado, eu vou te ensinar como é. Ele está lá há 50 anos, você entrou ontem, mas você já sabe o que é o certo. Ele não. Por isso, quando nós estudamos
estudou Em Busca da Felicidade, eu disse assim, tem um ditado muito interessante. Manda quem pode e obedece quem tem cabeça. Esse é o ditado que eu tenho. Ele é o certo, ele tem o poder da serviço, ele manda. Agora, eu, se quiser, vamos dizer assim, está bem sob a tutela dele, eu vou ter que calar em mim a revolta contra ele. A única certeza que eu tenho no meu momento atual é que ele é muito poderoso. Só isso. Aí, já que nós estamos fazendo isso, eu posso lhe dar uma dica. Você tem a certeza de que ele é poderoso? Que ele tem mais poder que você? Aí você diz, eu tenho que me resignar ao poder dele, eu não tenho como enfrentar. Antigamente, quando o exército vinha para atacar e encontrava um exército mais forte, ele recolhia para arrumar mais força para poder atacar. Ele não ia enfrentar porque sabia que ia morrer. Veja, alguém vai dizer para mim, só que você está falando é lógica, é processo humano. Sim, você não tem como enfrentar alguém que tem uma lógica humana, sim, você tem uma lógica. E essa lógica, para ser criada, precisa de argumento. E o que é essa conversa sobre o ensinamento? Argumento de como usar uma lógica que leva à felicidade. Vale qualquer coisa. Uma vez eu lembro que você me perguntou assim, Joaquim, mas pode mentir? Pode! Se você acredita na mentira, pode. Você não pode deixar de ser fiel com você. Você não pode saber que você, a única coisa que você sabe é que ele é poderoso, que ele finge que você acredita que ele é justo. Você não acredita. Ponto, eu não acredito na sua mentira. Agora, sei que você é poderoso para fazer o que quer. Então eu vou calar minha boca para eu não te ver. O dia que eu puder botar o dedo na sua cara, eu vou lá e ponho. Não é menos, filha. Não está de Deus essa santidade, não. Não é candidato. Não tem isso. Ah, meu Deus. Não. Sabe, se no universo todos são iguais, Deus tem que chegar a você. Ele só tem, e aí o próprio Espiritismo explica isso, ele só tem uma evolução moral. Ou seja, ele tem a força. Exatamente o que você falou. Ele tem o poder. Veja que você não está tão fora. Ficou, mas eu não posso... Ficou caro, mas não sou sair da verdade. Não, eu não posso dizer que eu mesma não sofro com esse meu modo de pensar. Isso me preocupa. Você pode, não. Normal. Você pode dizer que a sua mente não sofre. Agora, você pode não sofrer. Agora, você tem que sofrer muito, porque eu não tenho café. Não pode sofrer. Você é a moça de pôr café. É material de pôr café. Pouquíssima fé. Essa é uma atividade que precisa ter na Santa. Essa é uma atividade que a comunidade precisa desenvolver. Que nós sempre falou, é preciso conversar sobre o ensinamento. Aí vocês entendem que é preciso que haja uma pessoa aqui na frente para explicar o ensinamento. Sabe? Desculpa, eu não estou querendo me elogiar. Mas eu estou cansado de ver tanta gente dizendo o que eu disse. E ninguém diz o que eu digo. Lembra quando eu perguntava, você já leu um livro escrito por alguém? Nunca. Porque ao ler o livro, você cria uma interpretação sua. Ou seja, você escreve o livro. É a mesma coisa quando você vai falar o que eu digo. Você vai criar uma interpretação sua.
Só um minuto. E é assim que precisa ser tratado nessa atividade. Cada um tem uma interpretação e tem o direito de dar sua interpretação. E eu preciso ouvir a interpretação do outro, porque pode ser que a interpretação do outro me ajude. E eu não consigo pegar a interpretação do outro, porque eu estou preso na minha interpretação, dizendo que eu sei o que o Joaquim falou. E olha, quando eu estou falando isso, não estou tirando ninguém. Nem este. Nem este. Nem o meu medo tem a interpretação correta. Tem a interpretação dele. E quando ele abria a boca, eu estou falando alto para sair bem alto, e quando ele abria a boca, deve ser recebido por vocês como a interpretação dele, não a minha verdade. Eu não tenho porta-voz. Eu tenho a voz para que eu preciso de porta-voz. E assim deve ser tratado aqui, ou em qualquer comunidade. Qualquer um que abria a boca, como disse o Kiko, mesmo que ele se diga professor, mesmo que ele se diga detentor da verdade, você deve levar como uma interpretação dele. E a partir do momento que ele fale e leve a interpretação dele, tem dois na sua frente aí, que ele leve a interpretação dele, você deve dar esse valor que é a interpretação dele, tentar verificar com você se a interpretação dele é boa para você, ao invés de ficar e caluniar ele, ao invés de acusá-lo de que ele está querendo ter o poder. Porque é uma oportunidade para você. Não estou dizendo que não vai aparecer gente doida para tomar o poder. Eu já disse que acha que o dono está vago, eu vou chegar lá, estou aqui não veio hoje, estou aqui vai ser eu. Lá atrás, primeiro que levantou a mão. Ok. A pessoa nunca vai conseguir dizer o que você disse. Você fala um negócio hoje de lá na frente, essa é uma grande questão. Estou aqui, você fala uma coisa hoje e me diz amanhã. Sim. Sabe por quê? Para você apegar ela. Porque você mesmo transforma em verdade o que eu digo. Aí eu mesmo digo para ver se você não transforma, se você se liberta da verdade que a mente criou. E tem mais, hein? Às vezes eu falo coisas, não é interpretação diferente. Às vezes eu falo coisas diferentes uma da outra. Eu falo, hoje é banco, amanhã eu falo que é aquele. Porque eu não vim para explicar. Eu vim para confundir. Porque só na hora que você se confunde, você vai querer abandonar alguma coisa. E quando você se sentir confortável, você não vai querer abandonar nada. Ela você. Fala só um pouquinho alto para ele. Ah, então tá. Então pare eu falo. Essa história de achar que Deus sinto igual xingo pra cacete. Ah, imagina. Quem é verdade sou eu, Deus não sabe. Não, mas assim, dentro disso, né, essa coisa da gente destruir vontade, nesse aspecto, ele é bom, tá bom, ele sabe que vai obedecer o chefe. Não tem também um conflito que a gente nem sabe, claro que a gente tem que Deus é bonzinho. Nesse aspecto, que eu queria que você explicasse mais um pouco. Porque as pessoas não pensam, elas acham que Deus é bonzinho e acabou. E aí que acontece uma coisa que a gente mesmo pediu para acontecer, escreveu o nosso script lá, você sente que aquilo é o certo para você. Só que você fica meio revoltado. Então, assim, eu queria que vocês me usassem um pouquinho mais disso. A gente também percebeu de não aceitar tudo que vem de fora. Você está me perguntando sobre o conceito de que Deus é bonzinho. Sim. Sim. Deus é bonzinho. No conceito humano.
o que é o conceito humano e por que o conceito humano transformou Deus em bonzinho. Primeiro, o conceito humano que diz que Deus é bonzinho faz parte do saber religioso. O que é o saber religioso, doutor? É uma das armas dos assassinos do Che. Então, todo saber religioso, eu estou falando religioso como uma doutrina religiosa humana, porque não existem doutrinas religiosas no espaço, no espaço não, desculpa, no mundo espiritual, no universo. Não existem doutrinas religiosas. Existe Deus. Então, toda doutrina religiosa, ela é uma construção do ego. E é uma construção do ego que não tem a menor vontade de lhe ajudar a chegar a Deus, mas de lhe prender na humanidade. Matar o cheiro. Não lhe deixar celebrar a vida. Ou fazer com que você celebre a vida como resultado do que ela, a religião, fez com você. Ah, não, Jorge. O meu pastor disse, Deus é que nos dá. Então não é a religião que está me dando. Mas o seu pastor diz que existe o Deus evangélico e que é ele que dá para você. E quem é o Deus evangélico? A próprio evangelista. A própria religião evangélica. Quando cada religião cria um Deus para si, transforma a própria religião no Deus. Então, dentro dessa arma, existe o preceito de que Deus é bonzinho. Para quê? Para que você se submeta àquilo e passe a depender daquilo. E quando você é dependente de alguma coisa, é viciado. E quando você é viciado, a sua felicidade é dependente. Então é por isso que existe o preceito que Deus é bonzinho. Porque pela religião, Deus pelas religiões em geral, Deus é bom com o ser humano. Sendo que o ser humano é o castigo que Deus está dando. Então Deus vai dar um castigo ao espírito e vai ser bom com o castigo. É meio fala de nós. Mas aí, se você for falar isso, por exemplo, numa igreja católica, vão dizer para você, é dogma, não entenda, aceite. Toda religião faz isso. Não é só a católica que é dogmática. Toda religião. Mesmo a religião espírita é dogmática. Agora você. Você tinha me chamado para conversar ontem com as pessoas. É muito difícil estar nessa situação de falar em nome do espiritualismo ecumênico? Não. Não, eu estou te falando que é. Não, não é. Tá bom, mas isso é errado. Aí, porque você não sabe se o que você está falando é correto ou não frente à visão do espiritualismo ecumênico. Então é super complicado isso. Como você falou, você não tem porta-voz. Você sabe o que é o correto dentro do espiritualismo ecumênico. Uma pessoa comum, que é como eu sou entre nós aqui, é muito difícil se arborar aí na frente como um representante do espiritualismo e colocar as coisas. Quando eu questiono, será que eu estou falando certo? Será que estou ensinando certo ou não? Ou estou dando um tiro no pé de todo mundo? Olha, o Samar Testemunho, ele estava nas duas reuniões que nós fizemos, preparatória para você falar. Alguma vez eu mandei ele falar em nome do espiritualismo. Isso aí foi justamente porque eu estou dizendo que é você, para querer ter mais, não estou usando. Eu estou só botando. Isso não foi o que eu falei.
Eu chamei você para você falar sobre o que nós conversamos. Quando eu chamo você para você falar sobre o que nós conversamos, eu estou querendo que você faça o quê? Dê sua opinião. Só isso. Só que aí eu lhe coloquei numa posição de destaque, ou seja, venha para frente, fale, para que você, e isso é outra coisa que depois nós vamos deixar, entenda que como missão você tem que se expor. Se expor, não de dizer, eu sei o chefe, mas de não deixar de dar a sua opinião. E aí, doutor, volto a dizer o que eu disse hoje para a Pia. Eu falo, eu cito muito você e falo, porque sei que você não vai se ofender com o que eu falo. Mas você é uma das pessoas que precisa se expor para acontecer o que aconteceu ontem. As pessoas dão a opinião dele e você vê que você não tem a verdade. Porque a sua mente, como ego investigativo, que eu sei que eu falei, tem a característica de pegar o que ela tinha e dizer, isso é absoluto. Então, você é uma pessoa que precisa muito se expor para receber, não a crítica, mas para receber a opinião contrária, para que você trabalhe em você, não ter a verdade absoluta. É o caso que a gente fala. Ela é a única aqui dentro que tem 14 anos nos ouvidos. Por quê? Ela precisa ouvir um monte de vezes. Você precisa se expor para poder combater, ter instrumentos para obter o que você quer. Agora, ficou claro? E é por isso que você ontem disse assim, eu nunca pensei que fosse ter o debate inteiro. Que não foi por acaso. Foi justamente para que você entendesse que numa reunião dessa, você deve sempre expor o que você fez. E deve fazer isso para ouvir o que o outro pensa sobre o mesmo assunto, para que você possa trabalhar dentro do você, o eu sei. Ficou claro? Não se ofendeu com o que eu falei, nem graças a Deus. Mas da mesma forma é isso. Quando eu mando ele falar, é para ter uma coisa. Para ele falar de achar que ele é ponta boa. Ficou claro isso? Ficou claro essa questão da reunião? Da necessidade de vocês se reunirem para conversar, tocar ideias sobre o ensinamento? Nós vamos estar ajudando vocês. O que mais? Qual outra atividade pode ajudar vocês? Todas. Qualquer coisa pode ser feita. Por isso eu sempre digo, pode ter atividade mediúnica? Pode. Pode ter parte? Pode. Pode ter qualquer coisa. A única coisa que vocês não podem esquecer dentro de vocês, não é na mente, é qual é a afinidade. Qual é o elo que liga vocês? Qual é? Qual é o elo? Qual é a afinidade da chama espiritualista e comenta? Ter instrumentos para poder libertar-se do sofrimento e celebrar a vida. O moço lá atrás veio falar com eu agora há pouco, que ele está sentindo necessidade de desenvolver a mediunidade dele novamente. Mas que ele não gosta de jeito de umbanda, não se harmoniza com aquilo. Que ele deveria procurar um espaço para fazer isso. Ele disse, você tem um espaço aqui. Pode fazer aqui.
Ele chama, mas da houve problema com essa questão de mediunidade, que as pessoas que passaram a viver aquilo como adolação, a entidade virou um guia, eu vou lá para resolver meu problema. Sim, ainda tem gente que acredita em milagre, que acredita que vai descer do céu uma fadinha mágica que vai fazer pim, e todos os problemas vão resolver. Há muitos anos atrás a filha já deve levar, que eu disse, espírito não é mágico. Espírito não pode fazer fim e resolver todos os seus problemas. Se pudesse, ele já teria resolvido os filhos. Porque se ele está incorporando aqui, é sinal de que ele ainda não resolveu todos os problemas dele. Então, pode ter uma incorporação? Pode. Ah, mas o aqui, e aí se os outros começarem a adolar? O problema é dos outros. É uma grande oportunidade para você treinar em você, dar ao outro o direito de querer adolar. Ou de rejeitar, não tem problema. Agora, é você com você. Sabe o que você vir lá fazer numa atividade, numa xanga, ou em qualquer lugar que você vá, sabe o que você vai fazer? O que você decidir que você vai fazer lá. Se você vier com o intuito de aproveitar a reunião, seja de que jeito ela for, para você usar aquele instrumento para a sua felicidade, você vai fazer isso. Agora, se você vier com a ideia de que eu vou lá para a adoração, você vai fazer isso. Isso é íntimo, é de cada um que eu acabei de falar, extremamente egoísta. Pense só em você, importe só com você. A Givia vem de uma linha, de um trabalho espírita, tempo inteiro, doutrina espírita. O pai delas, a ela, da doutrina cadecista. E um dia ela disse, eu disse, você tem que ajudar os outros. Que era o que a doutrina falava. Ele disse assim, mas e se a pessoa não quiser ir para frente, ficar lá parada? Ele disse, larga a mão e vai embora. Mas como? Eu não vou ajudar? Ele não quer ser ajudado. Você vai atrapalhar você por causa do outro? Larga lá e vai embora. Se ele alcançar depois, você pega a mão. Então pense em você na reunião da Xanga. Pense naquilo que você pensasse como objetivo para estar naquele local. Esqueça se o outro faz isso ou faz aquilo. Outro, que enquanto o doutor falava, tinha duas entidades lá em cima trabalhando. Qual o problema? Outro, mesmo eu citei aqui, que uma das grandes frases que foi dita aqui para ajudar vocês a entender a Xanga foi de um outro espírito que não eu. É o que eu disse. Vocês só pensam. Fala besteira. Vocês só pensam no próprio abo. O próprio abo no sentido daquilo que você acredita, daquilo que você quer. Ninguém pensa coletivamente. Ser coletivo e fala para ser individualista. E você acha que eu falei para quê? Vai pelar essa pergunta. Você fala que eu tenho que ser egoísta e agora fala que eu tenho que fechar coletivamente. Sim, você tem que fechar coletivamente. Fala você. Fala aquilo que você quer. Você tem que fechar coletivamente no sentido de estar com os outros. E não querer viver sozinho e achar que você pode resolver
todos os problemas da sua vida. Você pode conseguir a prática, você pode ser feliz, simplesmente com você. As pessoas que foi na minha casa, quando falava coisa de Xanga, eu dizia, eles estão lá achando que eles podem resolver a vida deles. Mas talvez não falar. Não pode. Então você tem que fechar coletivo, você tem que fechar na necessidade de você estar no coletivo. Mas quando estiver no coletivo, você tem que ser individualista, fechar no que você quer, não no que o outro quer. Só quando você pensar no que você quer e o que você quer ou viver a felicidade, você vai dar o outro direito. Enquanto você não pensar no que você, dentro dessa linha de raciocínio, você não vai dar, você vai querer impor. Essas são as bases de uma comunidade. Então, moço, só um momento, vou falar agora direto. Então, moço, seja bem-vindo. Venha para cá, participe das outras atividades e tenha dias que você desenvolva a sua mediunidade, peso no que você quer, ajudando o outro. É só saber que o físico aqui, ela é a dor. Não, físico aqui. Agora, o que acontece aqui, a gente não tem dor. Então, o que mais? O que nós podemos fazer como atividade para qualquer coisa? Agora, o que não pode deixar é o treinamento para viver em concordância, de viver em coletividade com os diferentes. E o relevar o ensinamento. Sem isso não pode. Porque sem isso, qualquer atividade de vocês perde a finalidade que ela deveria ter. Se transforma numa consulta espiritual. Se transforma numa vila de umbanda. Se transforma numa missa. Não num instrumento que o Buda disse, que ele chama isso da teizóia. Não se transforma nas teizóias que você precisa colecionar para ser feliz. Acho que agora ficou bem claro o que é chamado. Quais são as teizóias? O Buda, o Dharma e a Shanga. O Buda no sentido de um Deus, o Dharma no sentido de um ensinamento que lhe ajude a comungar com Deus, e a Shanga que lhe ajude a pôr os ensinamentos em prática para você comungar com Deus. Aí as pessoas vão dizer, agora, São Paulo tem muita zen. Alguns lugares tem outra zen. Aí lá, fica fácil. Como eu disse, nós vamos estar à disposição para ajudar. Então, cadê a Pia? Saiu? É para ela não ouvir mesmo. Então, nós este ano vai estar à disposição de vocês para quem quiser. Eu quero montar, orientar uma comunidade, só que você pode ir lá me ajudar? Pode. É só falar que nós vamos. A Bia ouviu? Não, né? Eu falei bastante. Só pode. Nós vai. Mesmo quem não está aqui, quem está ouvindo o www, é só de mandar mensagem e falar, olha, eu queria que o aqui vier que a Bia vai arrumar. Tem espaço, tempo. Eles querem passear, eu vou passear. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, nós vai vir diversas vezes aqui na cidade de São Paulo.
bocagem de gente que ele é quase uma vez por mês. Não quero dizer isso porque senão por vez que não vier vão me roubar porque não veio. Mas será quase isso. E o que nós vamos fazer? O atendimento individual, como nós fez ontem. A ordem espiritualista. E o conversar sobre os ensinamentos. Faz nada aqui. Estou aqui, quando eu atingir a quarta consciência, esquece, você não vai entender nunca isso, você não vai saber, eu não vou responder. Estou aqui, eu já sei quando eu vou pegar, no dia que pegar. Eu não vou conversar, sabe? Um dia eu disse com uma pessoa e depois disse diversas vezes, isso é curiosidade besta, porque não vai ajudar em nada. Não vai contribuir como ferramenta para a sua elevação. O moço me perguntou, e o espírito na comunidade fala! Isso não lhe ajuda em nada. Você vai continuar preso na matéria. Isso eu não vou responder. Estou aqui, e o dabu. Desculpa, esse trabalho não pode fazer pelo dabu. Precisa ser pessoal. Então, nós não devemos estar no dabu. Curiosidade, um pouco dele. Vai? Refeitor direito de falar. Não, o ex-gestor e você. Deu a impressão que você estava se distanciando, assim, né? Com um monte de fazer palestra na internet. Mas agora você falou de mais ou menos uma vez por mês e até atendimento individual. Tipo, parece que alguma coisa virou dor, assim. Quem não sabe andar sozinho, aí você tem que chegar na morrinha de novo. Então vamos dizer assim, tu aqui, olha só, você foi pego de surpresa. Você achou que já estava tudo pronto, se afastou, e aí de a coisa deu todo errado, você voltou com ele. Dá a impressão. Seria isso que você está dizendo para eu, não é? Agora eu vou lhe dar uma outra ideia. Da que é a sua interpretação, e nós estamos fazendo uma ordem, eu vou dar a minha interpretação. Será que eu já não deixei vocês de lado para provar vocês que não dá certo? Será que eu não deixei vocês de lado para vocês entenderem que sozinhos vocês não vão conseguir nada? Já viu a música que é a música do povo de Deus? Chau da terra? 1 mais 1 é mais que 2. Nós precisamos de todos. Nós, eu digo, não é nós, é você, precisa de todos. Quantas pessoas tem aqui dentro? 50, 60? Olha, se você ouvir 60 pessoas, cada uma dando a sua, como se diz, a sua interpretação para alguma coisa, você tem 60 oportunidades de elevar. Agora, se você não só ouviu um, você só teve uma oportunidade. E é isso que vocês, vamos dizer assim, que aconteceu quando eu me afastei. Eu me afastei de propósito. Porque vocês estavam todos concentrados, só eu. Só me ouvir. E achando que me ouvir resolvia tudo. Só eu estar presente, eu vou dar, toda semana eu fico lá, eu já fiz tudo que o Joaquim falou. Já estou pronto. Aí saiu quebrando a casa por aí. Essa é a minha interpretação. Você pode concordar ou não. E eu vou aceitar aquilo. É o que eu disse agora há pouco, rapidamente. Se Pedro visou aqui, está aqui falando. E vocês estão aí, eu não entendo. Por trás de você estar aqui, por trás do que eu estava falando, há todo um balizamento universal para a encarnação de vocês.
há todo um planejamento para que as coisas vão sendo acontecidas, vão acontecer. Tem um detalhe, irmão, que eu tenho que tirar o livro para ver se dá 10 A minha filha, por exemplo, diz que a minha pedagogia não funciona. Porque qual é a minha pedagogia? É transmitir, deixar vocês quebrarem a cara e voltar, está vendo? Essa não é a pedagogia chefe, mas é a pedagogia deste processo. Deus, você recebeu, achou aquilo maravilhoso, lindo, mas não fez nada com aquilo. Aí a gente, eu volto e digo, e aí, o que você fez? Um presente melhor, o presente que você recebeu. Estou guardado no mundo. Viu no que dá não já? Então agora a gente volta e agora vamos já. Por isso eu disse, este é o ano da paz. Nós vamos só trabalhar com paz. Não o país vai ser muito importante tudo que nós falou. Então, se você que estava lá, eu estou falando com você, se você que estava lá não lembra a paixão ativa da vida, vá ouvir de novo. É com você. Você bateu na pessoa errada. Falei que está bom. Aí, faça uma coisinha, que esse aqui estava pendente, eu disse para ele e para ele. Quando nós fizemos essas duas reuniões de preparação, eu disse assim, doutor, é para tratar como se fosse na escola. Lembra? O professor falava, você anotava, chegava em casa, estudava, lia. Lembra? É isso. Tá certo? Só mais um detalhe. O doutor fez uma pergunta que parece que foi bola de popói. O senhor me colocou para falar sobre em nome do espiritualismo. E eu disse, não foi isso. Eu me coloquei para falar porque você precisa falar. Isso quer dizer uma coisa. Como te fala o livro do Espírito, na pergunta 132 desse Evangelho, cita logo o versículo do capítulo. A encarnação tem como objetivo obra e alguns têm a missão. E a missão é de acordo com a forma. Como eu disse para ele, você precisa falar para o mundo. Então você aproveita-se a forma, que é ele falar, para que ele cumpra a missão. Ele fala e você tudo. Alguns têm isso. Então vai ter alguma reunião que nós vamos fazer especificamente para aqueles que tenham essa missão. Por exemplo, a missão de ser aquele que fala mais quando se está falando de ensinamento. A missão daquele que acha que tem o poder de resolver o problema dos outros. Escola. Claro que eu não vou indicar quem vai. Mas nós vamos ter neste ano reuniões específicas, não para discutir o ensinamento, mas reunião específica para conversar como falar. Quando houver essa reunião, será divulgado, olha, o objetivo é esse. Vai lá, quem quiser ir, terá essa finalidade, aprender a falar. E aí nós não vai só falar, vai deixar falar. E aí nós vamos dizer, fala um pouquinho sobre as 4 horas. Não fala. Como se fala? Não fala que há um padrão de falar, mas fala que cada um desenvolva o falar. O dar a sua opinião.
Tá certo? Sei que esse é um país grande, isso não pode ser feito no www, mas nós não podemos fazer isso em todo lugar. Então, quando a reunião for desse dia específico, nós vamos fazer aqui no São Paulo, que pode não ser o mais perto, mas é o mais fácil de ser pegado, né? Porque tudo se junta para cá. Então, nós vamos estar sempre fazendo aqui e vai estar divulgando. Quem quiser vir, nós vamos aproveitar e fazer um dia inteiro como fez ontem, justamente para que tenha positividade. E aí, quem quiser vir de fora, fica com nós. É certo? Esses são os planos do espiritualismo ecumênico universal para este ano. Fomentar a Sangha. As atividades da Sangha, da comunidade, com a finalidade de ser instrumento para te levar a vida, e eu ajudar nessa reformação do grupo. Certo? Se vai acontecer ou não, só Deus sabe. Como eu disse ontem, estão sacando. A Teidóia estava para ser conversado ontem, que dela veio fazer uma pergunta que eu acabei falando ontem. Não foi isso que estava na reunião de pauta e eu entendo todo mundo mesmo. É igual o apresentador da notícia, do jornal da televisão. Ele tem uma pauta, e foi discutida, foi conversado. Aí está lá na frente da televisão, alguém, agora fala aqui. Peraí, não foi isso que foi combinado para falar. Fala, fora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, fique à vontade. Segundo o que foi conversado na reunião de pauta, ela devia acabar. Mas se eu mandar de falar mais, eu falo. Tá? Então vamos. Quando você vai? Quando você vai? Eu sou Chico. Fala algo. Entendi Chico. Não. Chico. Não, Chico. Fechou aí? Não. Chia! Isso! Eu sou Chico. Eu tenho secretário. Então, azeitei a minha visita com a minha secretária. Viu como eu sou Chico? Bia! Bia, vamos embora, você quer ir embora. Lá eu relógio. Quando eu vejo a loira do relógio, eu sei que está na minha hora de acabar. Então depois eu estou com tudo. Podia ter levado ela. E ela agora que tem aquele vídeo voador. A secretária te deixou na mão. Eu quiser falar com Deus,
Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que olhar os nossos sapatos, da gravata, dos desejos e dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que beber a taça. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma se eu quiser falar com ele, tenho que aceitar. Tenho que comer o pão e amá-las. Tenho que virar o cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos, dos meus sonhos. Tenho que viver no mundo. Tenho que me achar risonho e, apesar do mau tamanho, alegrar meu se eu quiser falar com ele, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu, sem rodas tranquilas. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, e ao findar vai dar em nada, 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 nada. Não se baixam a hora, por favor. Doutor, me coloca a 6 ali. Já que nós falamos de Deus, vamos nos identificar. Tem um 3. Fecha bem. Eu souber, pode cantar.
Quero viver em segredo. Fala que chão da casa. Vem que tá na hora de amar. Quero viver mais tempo tanto. Quero ouvir o melhorante. Me conhecer e me ver. Vamos visitar todo mundo. Pra ir no mundo ao um dia melhor. Vamos visitar de novo. A felicidade maior. E que é todo pode ver. Amor. O céu da terra. A terra. O céu da terra. É uma vida de planeta. O dinheiro. O que é mais sonhar. E o alimenta com doçuros, o que é caminhar. Vamos brilhar todo mundo, mais dois, pra levantar as nossas cores. É só ter mais melhor. Criança e agora, para descer e depois, deixa ser amor, deixa fluir amor, deixa ser amor, deixa viver amor. Na terra, o céu da terra, a paz da terra.